Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo, obrigado pelo carinho. Eu tô com uma rinite nasal já diagnosticada direitinho, já tô tratando, já tá ficando bem, mas pode ser que minha voz fique meio anasalada e ainda continue na gravação de hoje. Mas tô tranquilo, tô sendo cuidado pela doutora Karina, né, nossa paroquiana aqui, super querida, fonoaudióloga, que me dá essa força. Muita gente ontem perguntou: tudo bem? Tá gripado? Não, tô bem. Não tenho nenhum sintoma assim de gripe. E é só mesmo essa rinite nasal. Mas hoje é uma festa linda, viu? Uma festa linda. Eu gosto muito de celebrar essa festa. Porque é o dia de santos pouco conhecidos, mas que tem uma história incrível. Incrível. É o Santo André Duglac e seus companheiros mártires. Essa festa é uma celebração comum quando se veneram-se, onde veneram-se os 117 missionários que sofreram martírio no Tonkin, Anã e Cochinchina, regiões da Ásia que hoje formam o Vietnã. Entre eles há 8 bispos, muitos presbíteros e um ingente número de fiéis de ambos os sexos e de todas as condições e idades. Estes abraçaram seu desterro, os cárceres, os tormentos, enfim, os mais cruéis suplícios, por recusarem calcar a cruz e abjurar da fé cristã. O cristianismo chegou no Vietnã, eu gosto de contar essa história, que eu acho linda a história dos santos, especialmente desses menos conhecidos, que a gente entende a abrangência da igreja, né? O cristianismo chegou no Vietnã no início do século XVI, por obra do padre Alexandre Rhodes, um jesuíta francês, considerado apóstolo da jovem igreja asiática, ainda dividida em 3 regiões: Tonkin, Anami e Cochinchina. Em 1645, ele foi expulso do país. Desde então, ao longo dos séculos, a situação dos cristãos tornou-se cada vez mais difícil por causa das sucessivas ondas de perseguições que se alternavam em breves períodos de paz. Santo André Duglac nasceu em Baqui em 1795, no seio de uma família tão pobre que, para garantir a sobrevivência do filho, foi obrigado a confiá-lo aos cuidados de um catequista católico. Por isso ele foi educado na fé e batizado com o nome de André. Foi ordenado, esse futuro Marte, foi ordenado sacerdote. Em 1823 tornou-se vice-pároco em Dongshaun, onde ficou conhecido por seu estilo de vida simples, assistência assídua aos pobres e sobriedade em tudo. E assim, todos esses santos, 117, ali naquela região do mundo, daquele período histórico, século XIX, foram martirizados porque não abjuraram, não renunciaram à fé cristã. É muito forte essa história, por isso eu gosto de contar. Fico impressionado com o que existe ali, com essas histórias de martírio, me impressionam muito, porque às vezes a gente reclama muito de pouca coisa da nossa vivência de fé, e essas pessoas que viveram numa situação absolutamente adversa, que foram até o fim na fidelidade a Jesus Cristo. Então, eu vou pedir que eles intercedam por nós, para que nós sejamos também assim, fiéis a Jesus Cristo. E vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, nos acompanhe nesse momento, nessa nossa oração, nesse nosso encontro, para que tudo ocorra segundo a divina vontade de Deus. Que pontes sejam construídas, canais sejam feitos, e a gente viva assim com muita liberdade, com muito amor, esse nosso momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 19,
os versículos de 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela o antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a gente ouve esse evangelho, todo mundo conhece muito, talvez imagine um grupo de camelôs, de ambulantes, vendendo no templo, e Jesus revoltado com esse povo simples e pobre tentando fazer a sua vidinha. Mas não foi isso não, viu? Ali, o que existia ali era um monopólio na venda dos objetos próprios, dos animais, para os sacrifícios rituais. Então, Jesus está falando aqui de grandes comerciantes religiosos que usavam do monopólio para explorar o povo. E assim as pessoas só podiam comprar na mão de alguns e a exploração crescia. É sobre isso. Então, quando Jesus expulsa, ele está expulsando a exploração, a religião que se faz exploração para o povo, a religião que explora o povo. Porque pode existir muita religião com pouca fé. É preciso dizer isso. Pode existir muita religião com pouca fé. Pode existir muita religião com pouco cristianismo. Pode existir muita religião com pouca adesão sincera a Deus. Naquele caso era exatamente isso que acontecia. A religião era um instrumento de dominação do povo simples, porque eles só encontravam aqueles vendedores monopolistas ali no templo. É essa turma que Jesus expulsa, e por isso ele amealha o ódio dos grandes do seu tempo, grandes que concentravam em si o poder religioso, político e econômico. Sacerdotes, mestres da lei e notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Jesus incomodava essas estruturas de dominação. Então, quando a religião é instrumento de dominação, a religião, quando é instrumento de escravismo, a religião, quando não liberta, ela não é amada por Deus, ela não é desejada por Deus, ela não é querida por Jesus Cristo. Precisamos, de fato, a cada dia, assumir o compromisso de construir uma experiência religiosa libertadora, redentora, jamais escravizadora. Peçamos a Deus a graça, essa graça é importante, viu? Por exemplo, quando você diz a uma criança, Deus castiga, essa religião escraviza, não liberta. Então não é esse tipo de religião que acolhe, que agrada o coração de Cristo. A experiência religiosa deve ser sempre experiência de libertação, de redenção, nunca de exploração. Que Deus mesmo nos ajude e te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.